Notícias do dia, ano 7, número 2243. Dia 10 de janeiro de 2023, terça-feira. Datas comemorativas. Dia da criação do Parque Nacional do Iguaçu, 1939. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 31 graus, Palmas, Tocantins. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,25. Valor do euro, em alta, R$ 5,65. Índice Bovespa, em alta, 0,25%, 109.130 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,92%, valendo R$ 91.141,68. IPCA, em alta, 0,41%, novembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 7 de dezembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 317. Notícias nacionais. Governo cria e-mail para receber informações sobre atos de domingo, dia 8. Ministro da Justiça, Flávio Dino disse, em nota, que não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei. Governo federal garante abastecimento de combustíveis no país. Nota assinada pelo ministro Alexandre Silveira diz que Ministério de Minas e Energia, MME, monitora protestos em refinarias, terminais e bases de distribuição. Interventor e Exército dizem que não permitirão volta de manifestantes. Até por volta de meio-dia desta segunda-feira, dia 9, cerca de 1,2 mil pessoas já tinham sido detidas no local e conduzidas para a Superintendência da Polícia Federal, onde está sendo feita uma triagem. Manifestação na USP pede punição por atos antidemocráticos em Brasília. Autoridades, estudantes e a população em geral pediram punição também para os que financiaram os atentados e para as autoridades que se omitiram durante o domingo, dia 8. Distrito Federal, exonerado da segurança, Torres nega conivência com atos violentos. Em texto publicado ainda na madrugada desta segunda-feira, dia 9, em uma rede social, Torres disse ter vivido no domingo o dia mais amargo de sua vida pessoal e profissional. Moraes afasta governador do Distrito Federal por 90 dias. Ministro do STF citou descaso e omissão por parte de Ibanez Rocha e do então secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, exonerado no domingo, dia 8. Manifestantes desmontam acampamento em frente ao Comando Militar no Rio de Janeiro. A desmobilização dos acampamentos foi determinada pelo Supremo, depois de um domingo de ataques classificados como terroristas às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. STF passa por perícia da Polícia Federal após atos terroristas. A PF utilizou drones e equipamentos 3D para a realização do trabalho nas áreas interna e externa. Não há previsão para a conclusão do serviço. Ministério Público Federal, MPF, apura a omissão do alto comando da PMDF durante atos violentos. A investigação foi aberta de ofício pelo coordenador de controle externo da atividade policial, procurador Peterson da Paula. O comandante da corporação está entre os alvos da apuração. Rodovias federais não tinham mais bloqueios no fim da manhã desta segunda-feira, dia 9, diz Polícia Rodoviária Federal. Corporação afirma que adota protocolos específicos para desobstrução das vias, desde a negociação direta e, em última instância, até o uso progressivo da força. Marginal Tietê é liberada após bloqueio por manifestantes. Manifestantes bloquearam a pista da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. Acionada, a Companhia de Engenharia de Tráfego providenciou um desvio pela Avenida Roberto Zuccolo. Ex-presidente Bolsonaro é internado em um hospital nos Estados Unidos. Informação foi divulgada pela esposa Michele Bolsonaro, que nas redes sociais explicou que a internação do Jair Bolsonaro ocorreu devido a um desconforto abdominal. Quase 75 mil inscritos farão provas do Enem-PPL e reaplicação do teste. Aplicado desde 2010, o Enem-PPL é destinado a candidatos privados de liberdade e tem provas dentro de unidades prisionais e socioeducativas em cada unidade da federação. Paralisação de empresa de ônibus afeta passageiros na zona sul de São Paulo. Viação Grajaú informou que o movimento grevista ocorre em função de disputa política dentro do Sindicato dos Motoristas, e cita demissão sem justa causa de 3 funcionários. Chuvas em Minas Gerais continuam esta semana. Dos 853 municípios do estado, 131 declararam situação de emergência devido aos estragos provocados pelas águas. No domingo, dia 8, a Defesa Civil registrou ocorrências em Caratinga e Antônio Dias. Tesouro honra 1,08 bilhão de reais de dívidas de estados e município. Os maiores valores pagos foram para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Desde 2016, a União pagou 51,69 bilhões de reais para honrar garantias em operações de crédito.
Em 2022, cesta básica subiu nas 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Goiânia teve a cesta básica mais cara e Recife, a mais barata. Considerando-se apenas o mês de dezembro de 2022, o valor da cesta subiu em 14 das 17 capitais pesquisadas. Estimativa do mercado para inflação oficial passa de 5,31% para 5,36%. Estimativa consta do Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central com a expectativa de instituições financeiras para principais indicadores econômicos. Dólar tem pequena alta no dia seguinte a atos em Brasília. O Ibovespa, índice da B3, fechou aos 109.130 pontos, com avanço de 0,15%. O índice alternou altas e baixas, mas conseguiu firmar a alta nos minutos finais de negociação. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 12,5 milhões de reais. Esportes. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fase de grupos, terceira rodada. Flamengo SP 0, Coritiba 0. Aster 2, Paraná 1. Barretos 1, Atlético Paranaense 1. Volta Redonda 2, Inter de Limeira 2. Real Ariquemes 2, Portuguesa 0. São Carlense 1, Botafogo 3. Atlético Guaratinguetá 1, Goiás 1. Comercial SP 0, Sport 0. Tupã 0, Cuiabá 10. Taubaté 0, Fluminense 2. Fãs de Roberto Dinamite se despedem do craque vascaíno em São Januário. Velório aberto ao público terminou às 19 horas desta segunda-feira, dia 9, e hoje o corpo será levado em cortejo, a partir das 10h30, do estádio até o cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Atacante galês Gareth Bale anuncia a aposentadoria do futebol aos 33 anos. Bale jogou 111 partidas pelo país de Gales e levantou 5 vezes a taça da Liga dos Campeões quando defendia o Real Madrid. Atualmente ele joga no Los Angeles, Estados Unidos. Técnico Roberto Martínez, ex-Bélgica, vai comandar seleção de Portugal. Treinador foi demitido da seleção belga após a eliminação da fase de grupos da Copa do Catar. Ele será o substituto de Fernando Santos, que deixou a equipe de Portugal. Futebol americano. Damar Hamlin recebe alta e deixa o hospital em Cincinnati. Safety do Bills teve parada cardíaca em campo há uma semana. Em duelo contra o Bengals, sem danos neurológicos, jogador foi transferido ao hospital de Buffalo. Notícias internacionais. Ucrânia nega ter sofrido 600 baixas. Rússia lançou, no domingo, dia 8, 7 ataques com mísseis, 31 aéreos e 73 de lançadores de foguetes, logo após a trégua decretada para o Natal ortodoxo. Separatistas pró-Rússia afirmam controlar vila no leste da Ucrânia. As forças de Moscou vêm tentando conquistar há meses o território de Bakhmutsk, que é cenário de intensos conflitos. Ucrânia recebe veículos blindados de países ocidentais, e Rússia diz que a ajuda prolongará sofrimento. Kiev conseguiu equipamentos militares e grandes quantias de dinheiro com Estados Unidos, França e Alemanha. Irã condena mais 3 pessoas à morte por relação com protestos. Número de condenados à pena capital chega a 17, e 4 execuções já foram realizadas pelo governo iraniano. Começa julgamento de mulher acusada de matar as 3 filhas na Grécia. Crianças com 9 anos, 3 anos e 6 meses foram mortas ao longo de 3 anos, de 2019 até 2022. Dezenas de pessoas procuram tesouro nazista nos Países Baixos. Até agora, nada foi encontrado. Tesouro teria sido roubado de um banco por soldados alemães, depois de o edifício ter sido atingido por bombas. Japão, Portugal e Suécia engrossam lista e passam a obrigar teste de Covid-19 para viajantes da China. No último domingo, dia 8, país asiático decretou o fim da política mais rígida de controle da doença e afrouxou quarentenas a passageiros. China abre fronteira para turistas e se prepara para ter 2 bilhões de viajantes em feriado. Após 3 anos de rígidas medidas para conter a Covid-19, o país deve ter uma disparada nos deslocamentos internos e externos. Quase 90% dos 99,4 milhões de habitantes de província chinesa tiveram Covid-19. China tem aumento de casos da doença depois que encerrou confinamentos, quarentenas e testes em massa, em dezembro. Biden declara estado de emergência na Califórnia. Medida autoriza a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências a coordenar os esforços de socorro e mobilizar recursos emergenciais. Protestos deixam 12 mortos em cidade no sul do Peru, de acordo com autoridades. Manifestantes tentavam assumir o controle do aeroporto no município de Juliaca. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 236, eleito o Papa Fabiano, 20º Papa. Em 1861, Guerra Civil Americana, a Flórida se torna o terceiro estado norte-americano a se separar da União.
Em 1863, inauguração do trecho entre Paddington e Farringdon da Metropolitan Railway, a ferrovia mais antiga do mundo, marcando o início do metrô de Londres. Em 1870, John Davison Rockefeller, um magnata dos negócios e filantropo americano, incorpora a Standard Oil Company, a maior companhia do seu tempo, produzindo, transportando e refinando petróleo. Em 1939, criação do Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil. Em 1946, acontece em Londres a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, 51 nações estão representadas. Em 1954, o voo Boeing 781, um de Havilland DH-106 Come, explode e cai no Mar Tirreno, na costa oeste italiana, matando 35 pessoas. Em 1962, Programa Apollo, a NASA anuncia planos para construir o veículo de lançamento do foguete C-5, que ficou conhecido como o foguete Saturno V lunar, que lançou todas as missões Apollo lunar. Em 1990, formação da Time Warner pela fusão da Time Inc. com a Warner Communications. Em 1994, criação da União Econômica e Monetária do Oeste Africano. Em 2000, voo Crossair 498, um avião Saab 340, cai em Niedersachsen, Suíça, depois de decolar do aeroporto de Zurique, matando 13 pessoas. Em 2007, uma greve geral começa na Guiné na tentativa de fazer com que o presidente Lansana Conté renuncie. Em 2013, mais de 100 pessoas são mortas e 270 feridas em várias explosões de bombas na área de Quetta, no Paquistão. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.